Começando a nossa entrevista de hoje para falar de um assunto muito importante e que a gente tem acompanhado diversos especialistas pelo Brasil e pelo mundo abordando, mas hoje a gente recebe aqui um especialista para falar de agricultura regenerativa, adoção de novas técnicas de manejo no Cerrado. Vamos conversar a partir de agora com o engenheiro agrônomo, doutor Antônio de Oliveira Júnior, que é gerente de planejamento agrícola lá na Danusa Veicularia Nova União S.A. Doutor Antônio, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Obrigado, Leonardo. Tá tudo ótimo, graças a Deus, tudo tranquilo. Bom, a partir de agora a gente conversa sobre esse assunto, que a gente acredita muito no seu conhecimento, nas suas estratégias, e acredito que compartilhar isso diretamente com o produtor rural é algo muito interessante. Mas para a gente começar o nosso bate-papo, vamos à sua apresentação. Quem é o doutor Antônio, o que faz no agronegócio, há quanto tempo? Fique à vontade. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Sou filho de Quirinópolis, não sou daqui da região, sou lá de Quirinópolis. Fiz graduação em Rio Verde, na antiga Exucarve ainda, em agronomia. Mestrado no Instituto Federal Goiano, doutorado no Instituto Federal Goiano, e agora estou entrando no pós-doutorado no Instituto Federal Goiano também. Estou na cultura da cana-de-açúcar há 17, 18 anos, se não me engano, e aqui na Danusa há 16 anos, trabalhando aqui nessa empresa. E hoje a gente trabalha com cana e soja, né? Estamos na 5ª safra de soja e na 44ª de cana, né, aqui na Danusa. Perfeito. E esse período de colheita, digamos assim, é um momento muito agressivo, muito tenso, não é? Como é que vocês lidam com isso aí? Roda 24 horas essa colheita? Como funciona? A gente roda 24 horas. A colheita, ela trabalha por 180 dias, aproximadamente. Então, a gente começa em abril, termina no final de outubro. Mas a operação mesmo na usina, ela não para. Então, a gente tem operação 365 dias por ano. Nós não temos feriados, né? Então, todo feriado está operando. O período de colheita é um período um pouco mais crítico, porque a gente está na seca, a cana-de-açúcar é altamente combustível, né? A palha é combustível. Então, é um período mais crítico por isso. Mas, para a operação, eu acredito que até a colheita é um período mais tranquilo de operação do que a entre-safra, que a gente chama, que aumenta muito a operação. E aí entra controle de pragas, entra controle de planta daninha, e aí fica um pouco mais corrido. Mas agora é um período muito bom. Muito bem, doutor. Vamos lá, nosso assunto, que é a agricultura regenerativa. Explica para nós qual é o conceito de agricultura regenerativa. Eu costumo dividir, né, ou citar que a agricultura regenerativa hoje ela tá apoiada por 3 pilares. O primeiro é a reintrodução da matéria orgânica do solo, né, que culturas como qualquer cultura, sendo anual, bianual ou cultura semi-perene igual a cana-de-açúcar, há um consumo muito grande da matéria orgânica e às vezes a gente não se importa tanto com ela, né? Às vezes na análise de solo mesmo que a gente recebe, a última coisa que a gente vai olhar é carbono orgânico e matéria orgânica do solo. Então, o primeiro pilar é a reintrodução da matéria orgânica, isso feito de várias e várias formas. O segundo pilar seria a reintrodução da biota do solo, ou a vida do solo. Isso a gente pode fazer com vários agentes biológicos, né, que já estão lá, já eram do solo, ou que vão trazer característica do solo matriz, né, do solo de mata, por exemplo. E, por fim, a redução do uso de agroquímicos. É uma coisa ruim de um engenheiro agrônomo falar, mas, por exemplo, se a gente reduzir o uso de KCl, não estou dizendo de não utilizar, mas a redução do KCl já agrega muito na biota do solo, porque a gente tira o cloro, né? A gente sabe que o cloro é um agente sanitizante, né? Não é a planta precisa de cloro, mas em doses muito pequenas, assim como nós. Então, esses 3 pilares, para mim, são os mais importantes, que agregam ou que formam, né, a agricultura regenerativa. Perfeito, doutor Antônio. E qual é o papel da matéria orgânica nesta modalidade de cultivo? A matéria orgânica tem um papel muito importante na retenção de água, principalmente, né? Nós estamos falando de solos de cerrado,
de uma cultura como cana-de-açúcar, que passa pelo menos 3 meses no campo para ser colhida, a gente demanda muita água. Então, o primeiro papel, assim, ou o papel mais importante dela seria esse aumento da retenção de água. Porém, em se tratando de solos encerrados com pouca carga ou solos muito intemperizados, a gente começa a melhorar a carga do solo com o uso da matéria orgânica. Então, a gente tem uma retenção maior de cátions, a gente tem uma saturação maior por bases. Então, tudo isso faz com que melhore o ambiente de produção e a gente consiga um aumento na produtividade. E esse é um exemplo muito claro aqui da empresa, que nós passamos no passado por um período muito de baixa produtividade e que estava 100% inerente à reestruturação do solo até a introdução de matéria orgânica, né? Muito bem. Vamos falar agora sobre a questão do preparo do solo. Você até comentou um pouquinho aí, mas como que esse preparo do solo pode influenciar na melhoria de produção? O preparo, eu costumo dizer assim que o preparo seria um mal necessário. A gente precisa preparar o solo para receber uma próxima cultura, ou para receber a soja, ou para receber uma reforma de cana. Porém, o preparo, às vezes, ele é deixado de lado e o pessoal costuma fazer um padrão. Subsola a área, simplesmente. Então, o preparo ele deve ser planejado e definido conforme a necessidade da área. Se a gente precisar de correção de solo, a gente precisa fazer um arado, se faça o arado. Ou não tem correção de solo em profundidade, a gente pode fazer somente no subsolador, faça somente o subsolador. Ou também, em condições em que não há correção do solo, não há compactação do solo, a gente pode abrir mão desse preparo de solo, porque quanto menos a gente mexer nesse solo, mexer nesse ambiente que a gente está criando, melhor ele vai ficar. Então, a gente desestrutura menos o solo e dá maior condição de vida ou melhoria de vida para a matéria orgânica aumentar, a biota do solo aumentar, a gente tem mais estruturas que comportam água, que comportam nutrientes, e acaba que o preparo do solo pode ser necessário ou desnecessário, dependendo da situação. Então, é um tema muito importante para ser pensado na hora de definir uma reforma, principalmente de cana-de-açúcar, que não pode ser feito um preparo somente porque eu acho que precisa preparar. Então, isso deve ser realmente estudado e deve ser assertivo, né? Esse preparo. Interessante. Bom, o nosso assunto aqui é sobre cana-de-açúcar. Então, na cultura da cana-de-açúcar, como é feito o manejo para a reestruturação da vida do solo? Certo. Primeiro ponto, né, que já é comum há pelo menos uns 10 anos, é a colheita de cana crua. Então, a gente já deixou de queimar a cana há muitos anos. Deixando de queimar a cana, a gente está deixando de queimar a matéria orgânica do ano. Então, a palhada que fica no solo, ela não é queimada. E a palhada do solo do ano anterior, que já está intemperizada. Então, essa palhada é fundamental. Para você ter uma ideia, Leonardo, a cana produz em torno de 100 toneladas, 20 toneladas é palha. Então, 20 toneladas fica no campo todo ano. Então, um canavial que dura aí 5, 7 anos, são 100, 140 toneladas de palhada. Isso acaba que agrega ao solo 2, 3, até 4% de matéria orgânica a mais. Então, a principal é não queimar, né? A gente tenta sempre fazer um cultivo sem risco de fogo, colhido cru, para manter essa palhada lá. Segundo, é a introdução, né, realmente de matéria orgânica. E como a gente pode fazer isso? Utilização de resíduos da pecuária, né? Esterco bovino, esterco suíno, esterco de aves, todos podem ser utilizados na cana-de-açúcar. Todos têm pelo menos 40%, 50% de matéria orgânica. De novo, a diminuição do uso de cloreto de potássio, que é importante. Eu falo muito do cloreto porque ele é muito importante para a cana-de-açúcar. Para ter uma ideia, a gente tem que colocar no mínimo 150 kg de cloreto de K2O por ano na cultura. Isso dá 250 kg de cloreto. Então, é um volume muito grande de cloro, e se a gente conseguir reduzir para 100, por exemplo, e introduzindo uma cama de frango para substituir esse potássio, sai do potássio mineral e entra no potássio orgânico, a gente consegue reduzir essa contaminação excessiva com cloro, né?
e o cloro vai acabar matando a biota do solo. Um outro ponto, que também é muito importante e agora, né, há alguns anos, está entrando forte em todas as culturas, é a introdução de agentes biológicos. Então, a gente deixa de estar colocando um inseticida químico e passa a colocar um inseticida biológico, que já faz parte da biota, não é nada diferente do solo, do que o solo já tinha no passado. Então, aquele inseticida, ou aquele fungicida, ou aquele nematicida, que já era do solo, está voltando para o solo. Então, com isso, a gente está dando mais vida para o solo, trazendo maior, aumentando mais ainda essa biota. E o mais interessante é que os agentes biológicos, na maioria dos casos, os bacilos, por exemplo, e até mesmo alguns fungos, tipo as tricodermas, eles são mais efetivos na produção de fito-hormônios, ou seja, hormônios que aumentam o crescimento de planta, do que no próprio controle de pragas, ou no próprio controle de doenças. Então, é importantíssimo, assim, a gente melhora desde lá da palha, aumentando matéria orgânica, colocando matéria orgânica externa, não deixando queimar, e introduzindo agentes biológicos, a gente consegue ter, mais ou menos, uma condição do solo que a gente tinha lá na mata fechada mesmo, na mata, não a mata do cerrado, mas a mata fechada, onde a condição da serrapilheira ali traz toda aquela gama de fungos e bactérias que são benéficas para o cultivo, né, de forma geral. Muito bem. E sobre os efluentes? Quais são os efluentes que podem ser utilizados e como eles contribuem para essa melhoria? Bom, hoje a gente tem da indústria a vinhaça, que é a mais importante, é o maior volume que a gente tem. A vinhaça ela é rica em potássio, né, é um potássio orgânico, ele não tem uma capacidade de percolação igual ao potássio mineral, então é um potássio mais nobre, vamos pensar assim, e ela tem 80% de matéria orgânica. Então, todo ano, se a gente aplica a dose necessária sem saturar o solo, a gente está trazendo vida, está trazendo mineral, fora o potássio, a gente ainda tem enxofre nesse efluente. Então, é quase que um blend de um adubo líquido aplicado em doses altas. O segundo efluente, que também é muito importante, é a torta de filtro. Hoje a gente utiliza 100% da torta e da cinza, que é um filtro que lava, é um filtro à base de água. Ele tira a cinza da fumaça para essa fumaça ir para o ambiente mais limpo. Então, essa cinza que sobra da caldeira, ela também vai junto da torta de filtro. E a gente produz hoje, com torta de filtro, mais estercos da pecuária, em torno de 60 mil quilos, 60 mil toneladas de composto orgânico. Então, essas 60 mil é feita adubação de soca, é feita adubação de cana-planta, então é tudo via composto orgânico. Eu acho que os dois mais importantes são vinhaça e torta de filtro e cinza, né? Os três mais importantes ali da indústria canavieira. Ixi, cortou o áudio. Estou sem áudio. Aqui. Voltou, né? Voltou. O uso de agentes biológicos na agricultura regenerativa é importante. É importantíssimo, né? Essa reintrodução dos agentes biológicos para o controle de pragas, doenças, como promotores de crescimento, é importantíssimo. Aqui na empresa hoje nós temos uma biofábrica, a gente produz o nosso próprio agente biológico, por enquanto somente bacilos, né? No futuro vamos começar a produzir fungo, para a gente ter um leque maior, conseguir aplicar em 100% da área com um custo melhor um pouco. Mas é importantíssimo a gente retornar esse agente biológico que já era do solo e por algum motivo ele deixou de existir ou diminuiu a sua população. E o mais engraçado, Leonardo, quando a gente diminui a população de um agente biológico benéfico, aumenta a população do agente biológico maléfico. Então começa a aparecer doenças que a gente não tinha problema. Coletótrio, fusário, coisa que a cana-de-açúcar nunca foi um problema para ela. E hoje é um problema grave, que está reduzindo bastante a produtividade, justamente por isso. Diminui os bons, o mal sempre, os maléficos sempre vão aumentar, porque a condição para eles é mais simples do que para um agente biológico benéfico. E a importância está nisso aí, né? Melhorar a biota, fazer esse controle de doenças, e por aí vai. Doutor Antônio, falando sobre a Danusa, Destilaria Nova União S.A., se tem um antes e depois
dessa agricultura regenerativa? Tem. Eu vou, em poucas palavras, assim, antes a Denusa produzia 50 toneladas de média de cana-de-açúcar. Depois desse processo, que durou pelo menos uns 10 anos, hoje a Denusa produz 100 toneladas de média, tem uma das maiores produtividades do Brasil. A gente recebe prêmio de produtividade todo ano, não só em TCH, que é toneladas de como por hectare, mas também em toneladas de açúcar por hectare. Então, assim, essa modalidade de agricultura trouxe para a gente, vulgarmente, a saída do buraco. Saímos de dentro de um buraco que não tinha condição de voltar, né? Voltamos com o uso da agricultura regenerativa, né? Trabalhando o solo, respeitando o solo, adicionando nele aquilo que ele precisa, sem excessos ou sem reduções, para que hoje a gente consiga produtividades altas aí, sem muito esforço, né? Hoje quem faz força para a gente é o solo. E quais são os próximos passos? Já se tem sobre isso e a expectativa de vocês também para os próximos anos? Próximo passo agora da Denusa é aumentar a área irrigada, esse via pivô, né? Então, a gente consegue criar microclima o ano todo, a gente não tem período de seca. Então, isso vai trazer para a gente uma melhoria da produtividade. Lógico, a gente não consegue fazer isso em área total porque o custo é altíssimo, mas pelo menos nas áreas que a gente pode fazer e que tem condição de fazer, serão feitas. E o futuro é o aumento realmente da produtividade, né? Para a cana-de-açúcar, quanto mais se produz na mesma área, ou para qualquer cultura, lógico, né? Menor é o custo de produção. Então, a ideia no passado era chegar em 100 toneladas, hoje a gente chegou. A ideia hoje é chegar em 120 toneladas. Passar mais 20% de produtividade em 4, 5 anos. Aumentar a estrutura da indústria de 1,5 milhão para processar 2 milhões de toneladas por ano. Então, é o futuro da empresa também a construção de uma fábrica de açúcar, que está mais para o próximo ano já, essa construção, e daí também aumenta um pouco mais as oportunidades de negócio para a empresa, né? Muito bem. Engenheiro agrônomo doutor Antônio de Oliveira Júnior, gerente de planejamento agrícola da Destilaria Nova União S.A., muito obrigado pela participação com a gente nesta edição. Vamos às suas considerações finais aos nossos produtores rurais. Leonardo, eu que agradeço, né, enormemente pelo convite feito por vocês para estar fazendo esse bate-papo aqui. É sempre muito bom poder contribuir e passar um manejo diferente para os produtores, né, de forma geral. O recado que eu deixo é sempre... o que a gente precisa fazer sempre é cuidar do substrato que a gente tem, né? Quanto mais força a gente fizer, ou ações que a gente fizer para controlar ou corrigir seu solo, reduzir perda de solo por escorrimento de água, excessos de nutrição, falta de nutrição, aumentar essa matéria orgânica, maior vai ser o retorno, com certeza vai ser um retorno muito bom. Apesar de que é um pouco mais demorado do que o mineral aplica-se hoje, amanhã a gente já tem resposta. O orgânico, ele tem uma demanda de tempo, né? Então a gente precisa ter essa paciência de que, não deu certo o primeiro ano, no segundo eu vou tentar de novo, no terceiro eu tenho resposta. Então isso a gente já sabe, já conhece, sabe que isso funciona muito bem. Então o recado é esse, né? Vamos cuidar do solo, porque o manejo de plantas já está muito bem estruturado e o solo fica sendo deixado de lado um pouco. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Leonardo. Até a próxima. E assim nós encerramos esta edição. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia. Lembrando que o nosso programa também estará na íntegra no YouTube para você acompanhar todos os detalhes. Te vejo na próxima edição. Você tenha um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá.